Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 84. Há 2 domingos atrás, nós abrimos nesse Salmo, e no domingo pela manhã eu falei sobre os versos 1 ao 4. Naquele mesmo domingo, eu falei no domingo da noite dos versos 5 ao 8º. E hoje eu quero terminar esse salmo, né, no meu salmonário, na minha coleção de pregações, eu quero terminar esse salmo e presentear você com essa palavra maravilhosa que vai do 9 ao 12. Nós vamos fazer a leitura dele todo, eu vou relembrar aqui alguns pontos, e eu quero me alegrar com os irmãos antes da ceia, falando dos versos 9 a 12. Mas antes, vamos fazer a leitura e logo em seguida oramos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Verso 8. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor Deus dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Verso 12, igreja. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Fala conosco, Senhor. Ah, meu Deus, dá-nos graça para ouvirmos a Tua voz e sairmos daqui renovados, inspirados, alegres, esperançosos, Senhor, e convictos do Deus, soberano Deus, maravilhoso Deus, gracioso Deus, que nós servimos, enche o nosso coração de vida, que a Tua palavra produza vida nos nossos corações e que possamos, Senhor, terminar essa memorável noite, ó Deus, aqui trocando cálice e sendo nós, Senhor, edificados pela Tua santíssima presença no partir do pão. Eu oro assim, Senhor, e oro para que o Senhor me ajude, para que eu possa transmitir esse recado na total e completa dependência do Teu Espírito Santo. É que eu careço em nome de Jesus, e quem puder diga amém comigo. Poder sentar, irmãos. Amados irmãos, quando eu falei sobre os primeiros versos, eu dividi esse salmo em 3 partes. Na primeira parte, eu falei sobre o melhor lugar do mundo, que é a presença de Deus. Esse salmo, ele é um salmo poeticamente muito eloquente, onde o salmista, ele verbaliza com um coração inspiradíssimo, apaixonadíssimo, saudosíssimo da presença de Deus. O que nos dá a entender é que ele está distante, ele tem uma saudade imensa em estar onde Deus está, em ficar onde Deus se manifesta. As palavras são interessantíssimas desse salmo. Ele é um dos mais belos que encontramos nesse livro de salmos. Quão amáveis, a minha alma suspira, a minha alma desfalece, meu coração exultam
Encontrei teus altares, felizes os que habitam, feliz quem a força está em ti, feliz quem em ti confia. É um transbordamento eloquente de amor, é um apetite por Deus, como que insaciável pela sua presença e casa. Eu já comentei a contexto de curiosidade algumas coisas pertinentes a esse salmo, sua autoria é questionada, inclusive o que está no cabeçalho, né, da sua Bíblia aí, isso foi feito pelos biblistas, copistas, comentaristas, isso não está canonizado, foi um consenso que eles chegaram, mas há quem diga, Spurgeon diz e outros pregadores, até John Stott diz, entende que esse salmo é de Davi, mas isso não vem ao caso. Esse autor está longe, saudoso, ele fala da importância da igreja, da casa de Deus, e ele, irmãos, traz valores novos para coisas que nós precisamos também considerar e valorizar. A ênfase aqui é um testemunho apaixonado, é uma experiência que deve ter. Ao ler o Salmo, meus irmãos, nós precisamos considerar, será que eu conheço Deus como ele precisa ser conhecido? Será que eu entendo onde é e o que é a casa de Deus hoje? Eis a pergunta, será que eu sei? Será que eu entendo o que é a casa de Deus hoje? Será que eu entendo quem é Deus? Será que eu desfruto de tudo isso? Agora imagine você tenha casado com alguém que você não conhece, e você está doente, e você não sabe que seu cônjuge é o médico, e você morrendo doente, você não sabe, isso é um absurdo, repete comigo, é um absurdo. Absurdo. Imagine você casado, né, com alguém que é um calculista de construção civil, e a sua casa está caindo em ruínas, e você é amigo de um calculista, e você não desfruta disso. Então, meus irmãos, se você tem que ter um projeto de vida para melhorar a sua vida, se você quer ter, ou quer que eu sugira para você, um propósito na sua vida, para melhorar a sua vida, invista tudo que você tem, tudo que você pode, todo o seu tempo, em todos os lugares, para você conhecer mais o Senhor. Porque na medida que você conhece mais o Senhor, você desfruta dele. Jesus, em muitos episódios, se entristece e se ressentia dos discípulos e dos seus amigos que com ele peregrinaram durante a sua estada aqui nesse mundo e a sua peregrinação nas ruas empoeiradas da Palestina. Pois enquanto lá, mesmo tendo se revelado por muitas vezes, inclusive ontem, na vigília, o diácono leu aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 8, quando os discípulos estavam preocupados de terem levado o pão, mas já havia acontecido a multiplicação dos pães, então eles não conheciam esse Deus. E Jesus se ressente, não por causa dele, Jesus, mas por causa das pessoas. Você lembra do Evangelho de João, no capítulo 11, quando morre Lázaro, e Jesus, ele tarda em ir, chegando lá somente no quarto dia. Quem lembra, diga amém. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus se atrasou? Por que a morte chegou? Por que a enfermidade chegou lá? Porque foi o meio que Deus, na pessoa de Jesus, encontrou de aproveitar a oportunidade para revelar àquele grupo de amigos quem ele é. E ele disse para os seus que estavam a caminho de Betânia, olha, Lázaro morreu, e nós vamos até lá. E ele foi para ressuscitar. Na verdade, ele foi para mostrar para Marta e para Maria, e consequentemente depois para Lázaro, quem ele era. Porque aquele amigo que há muito convivia com eles não sabiam quem ele era, então eles não desfrutavam daquilo. A pior maneira de ser um cristão é você não saber quem Deus é. Porque se você não sabe quem Deus é, você não desfruta de tudo aquilo que Deus tem e pode fazer na sua vida. Muito do nosso sofrimento se dá por causa da nossa ignorância. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Qual é o conhecimento? Teológico? Dogmático? Doutrinário? Não. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento de Deus. Já não disse Jesus no Evangelho de João? E a vida eterna, olha o que ele disse, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus, e a seu Filho, Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer Deus. Pergunte ao seu vizinho, você conhece a Deus? Você conhece a Deus?
Meus irmãos, para conhecer Deus, você precisa querê-lo, desejá-lo, buscá-lo. E você precisa crer no testemunho do próprio Deus, verbalizado na boca dos salmistas, dos profetas, dos apóstolos, de mulheres, de crianças, de tantos outros que testemunharam de fato quem Ele é nas Sagradas Escrituras. Esses inspirados escreveram dizendo quem Deus é, porque provaram de fato da identidade de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, e esses irmãos tiveram suas vidas completamente transformadas, e a qualidade de vida dessas pessoas, elas sofreram uma ascensão exponencial, uma ascensão assustadora. Por quê? Porque eles investiram em conhecer. Se alguém me perguntar, pastor, eu quero ser feliz, conheça mais a Deus. Pastor, eu quero ter mais qualidade de vida, conheça mais a Deus e desfrute dele. Então, conhecer a Deus, esse chamado nós fazemos, a oração para conhecer mais a Deus, a meditação da palavra para conhecer mais a Deus, a comunhão, a adoração para conhecer mais a Deus, e a renúncia. Porque quanto mais nós renunciamos e tememos a Deus, mais Ele se abre para nós. Eu faço como pastor alguns convites aqui a alguns irmãos que requer assim, eu não vou nem chamar de esforço nem sacrifício, mas requer assim uma pequena mudança na vida, na agenda, para se dar um pouco mais, para se envolver um pouco mais. E alguns, ocupadíssimos com as coisas desse mundo, não se abrem para isso, não agem com renúncia, com abnegação, com entrega. Esses não podem conhecer o Senhor e não vão, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que se renunciam. Por exemplo, se você for ler, e já lemos, já estudamos o livro de Hebreus, se você quer crescer na fé, quem quer crescer na fé aqui, diga amém. Crescer na fé, irmãos, não é fruto de conhecimento, crescer na fé é fruto de conhecer a Deus e a Ele você se renunciar. Na medida que os heróis da fé renunciaram às próprias vidas, eles foram crescendo na revelação e no conhecimento de quem Deus é. Meus irmãos, eles cresceram tanto, que eles contemplaram coisas que aconteceriam apenas 4, 5 mil anos depois. Abraão, sabe o que o Senhor diz sobre Abraão? Abraão viu o meu dia. Sabe o que Hebreus fala de Moisés? Moisés viu os meus tesouros. Davi, irmãos, ele sabia que o trono dele era eterno, e não era a família dele exatamente, não era ele e nem a próxima geração, mas um dia, ele sabia disso, ele escreveu sobre isso, e eles receberam a revelação, eles conheceram de fato quem Deus é. Nós já falamos dos versos 1 a 4, 5 a 8, agora eu quero voltar para o 8, 9 a 12, porque eu queria ler o versículo de número 7, diz assim, olha, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aqui, irmãos, então, o salmista, ele chega diante de Deus no meio dos irmãos, e aí ele vai orar, sabendo ele como Deus é, quem Deus é, o que ele dá, o que ele faz, e como vivem aqueles que nele confiam. É a declaração do salmista. Agora, só para explicitar aonde Deus está, e onde é a casa de Deus, e que casa é essa, que átrio é esse, e que tabernáculo é esse, abra sua Bíblia aí, mexa na sua Bíblia, 1 Timóteo, isso não está ali não, eu lembrei desse texto aqui no meio do culto, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, abra e risque, marque, sublinhe na sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha o que está dizendo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de... E o que está dizendo no restante? Que é o quê? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da... Onde é a casa de Deus, irmãos? A igreja. Então, quando o salmista, no Salmo 84, versículo 1, diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, quão amável é esse encontro aqui. Não aqui dentro, necessariamente. Pode ser em qualquer lugar. Ah, os teus átrios, Senhor, é aqui. E o salmista, ele está saudoso pela casa de Deus. E aí, o verso 8 vai dizer assim, Senhor dos exércitos,
escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Esse Deus é um Deus maravilhoso, você precisa conhecê-lo mais. Eu quero apresentá-lo um pouco mais a você. Em primeiro lugar, Ele ouve a nossa oração. Repete, Ele ouve a nossa oração. Porque o salmista, ele estava peregrinando, ele estava saudoso, mas agora no versículo 7, ele chega diante de Deus em Sião, Sião é a promessa, né, da grande revelação de Deus, e ele chega diante de Deus em Sião, que também é a igreja, e ele começa a orar. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele está dizendo aqui, irmãos, que esse é um Deus que escuta a nossa oração. Ele faz um apelo aos ouvidos de Deus. Mas ele também diz, meus irmãos, não somente isso, ele diz assim, olha, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele pede a Deus os ouvidos para si, mas ele pede os olhos de Deus para o ungido. E eu consultando, né, no original, esse ungido aqui está falando do Messias, está falando do Senhor Jesus. Ele diz, ouve a nossa oração e olha para o teu ungido, olha para a obra do teu filho. O Cristo imolado antes da fundação do mundo. Isso aqui é orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é você dizer assim, Senhor, ouve a minha oração. Mas não olha para o meu mérito. Não olha para a minha dignidade. Olha, coloca os teus olhos no teu ungido, que é o meu representante substituto, que é aquele que ele transferiu para mim a sua justiça e tomou sobre si o meu pecado. Então, ele começa fazendo isso. Ele diz assim, ó, Senhor, esse Senhor aí, essa palavra Senhor do versículo 8, aí ele usou a palavra impronunciável, que é, para eles, é o Iavé. Paravam e não pronunciavam. E aí escreviam Adonai. Adonai era a palavra que eles usavam, né, com liberdade. Mas ele diz aqui, Iavé, olha, ele é soberano em poder, ele é Senhor dos exércitos, qual comanda os exércitos do céu e a nossa vida na terra. Esse Deus, ele é um Deus que ouve. O Deus que é autoexistente, onipresente, onipotente, onisciente, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, que habita em luz inacessível, cujos olhos nenhum homem jamais viu. Esse Deus é o Deus dos exércitos. Escuta a minha oração. O nosso Deus ouve a nossa oração. Diga glória a Deus por isso. Porque a felicidade do cristão, ela se expressa no claro entendimento de quem Deus é. Não é isso que o apóstolo Paulo disse? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o quê? A glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, que se manifesta em Jesus e na igreja. Se manifesta em Jesus e se manifesta na igreja. Eu preguei na vigília aqui, Efésios capítulo 3, versículo 14, falando sobre essa glória em Cristo Jesus e na igreja e em Cristo Jesus. O nosso Deus, meus irmãos, eu não sei que visão você tem de Deus, eu não sei se você já sabe que você tem uma linha direta com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, você pode falar, Ele ouve a nossa oração, Ele quer a nossa oração. Esse Deus que, irmãos, criou os céus e as estrelas, Ele se importa conosco, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve individualmente o nosso gemido, o nosso clamor, a nossa intercessão, o nosso apelo, as nossas ações de graças. O nosso Deus está vivo, o nosso Deus nos ouve. O salmista, meus irmãos, a palavra, quem crê na palavra de Deus, diga amém. Ela é testemunho para nós. O salmista, ele conhecia esse Deus. Ele sabia que a casa de Deus é o ajuntamento dos santos. Ele sabia, meus irmãos, do acolhimento dos pardais e das andorinhas. Ele sabia dos altares que ele encontraria ali. É um salmo riquíssimo na sua teologia da justificação. É um salmo riquíssimo na sua teologia da intercessão. É um salmo riquíssimo na sua teologia da mediação de Cristo, quando ele diz, olha para o teu ungido. E aqui, irmãos, eu quero dizer para você que o nosso Deus ouve. Eu não sei qual é a sua demanda, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade especificamente. Eu não sei se você precisa falar, né, quem sabe com o prefeito, com o governador, ou quem sabe você tem dificuldade de falar com o seu médico, ou com o seu advogado, ou com quem quer que seja. Mas, meus irmãos,
o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, Ele está presente no nosso meio e Ele ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Ele é soberano em poder, Ele é o general dos exércitos, Ele ordena e organiza a nossa vida e Ele é o Deus de Jacó. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvido ao Deus de Jacó. Quando Ele fala Jacó, Ele está dizendo, eu sou um Deus de aliança. A ceia, ela está apontando para a nova aliança. E quando você vê o nome de Jacó aqui, ele está dizendo, eu mantenho a aliança, eu sou um Deus que estou aliançado. E o salmista ele está dizendo, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, presta ouvidos, ó Deus que fez uma aliança. Presta ouvidos, ó Deus que empenhou a própria palavra. O Deus que jurou colocando a si mesmo, porque não havia nada maior do que Deus, nem mais importante para que ele empenhou o seu próprio caráter, a sua própria palavra, que ele conosco estaria, que ele não nos abandonaria e que ele nos ouviria. Repete comigo, ele ouve a nossa oração. Ah, meus irmãos, quantas pessoas, tendo acompanhamento terapêutico, psicológico, vivendo em solidão, não tem com quem falar, angustiados de alma, não tem com quem desabafar, porque elas não sabem que o nosso Deus está perto, que a palavra de vitória está perto e está na nossa boca. Não sabe do poder da oração, não sabe o quanto é poderosa a eficácia da oração do justo, daqueles que por Jesus foram justificados. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai dizer assim, pois um dia, versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele é o Deus mais desejado que os maiores prazeres. O salmista está dizendo que ele é o Deus mais desejado que os maiores prazeres. Porque ele ressignifica o tempo. E olha, eu quero dizer para você, preste atenção, um alerta para você. Ressignifique o seu tempo. Ressignifique as suas ocupações. Porque o tempo aqui foi ressignificado. Ele diz, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Bom, nós acabamos de ler aqui, irmãos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quem já entendeu que a igreja é a casa de Deus, diga amém. Quem já entendeu que Deus mora na igreja também, diga amém. E aqui está dizendo o seguinte, olha, a ressignificação do tempo, no que diz respeito a esse nosso ajuntamento, seja 3, sejam 2, não importa, mas ele ressignifica. Mas também ele ressignifica lugares, porque ele diz assim, ó Senhor, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. E ele diz, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Imagine você que esse lugar aqui estivesse tão lotado, tão cheio, que houvesse alguém lá fora, na porta, do lado de fora, sem poder entrar e desfrutar desse ambiente inclusivista, mas ficar lá fora e não ouvir, e não perceber, e não ser contagiado por tudo aquilo que acontece da parte do Espírito Santo entre nós aqui. Sabe o que ele está dizendo? Eu prefiro estar à porta, à casa do meu Deus, do que permanecer nas tendas da perversidade. Então, ele ressignifica lugares. E é exatamente isso que a gente vê aqui, uma comparação de lugares, a comparação entre os atos da casa de Deus e as tendas da perversidade. Uma comparação de pessoas, a comparação é tipo um porteiro da casa de Deus e o homem que se festeja nos banquetes do mundo. Meus irmãos, quero dizer para você, é melhor ser o menor da igreja do que o maior do mundo. É melhor você ser o menor na igreja do que o maior do mundo, se é que eu posso usar essa nomenclatura de menor na igreja. Não existe isso, todos somos iguais. Mas, se assim fosse, é melhor você ser o menor na igreja do que o maior no mundo. Por que, pastor, é melhor ser o menor da igreja que o maior no mundo? Porque são amáveis os tabernáculos do Senhor. É ali que Ele está. A sua alma deve suspirar e desfalecer por esse lugar, por essa presença, por esse ajuntamento. Não necessariamente nesse endereço, não necessariamente com esse pastor pregando e nem com aquela placa de Nova Vida, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a igreja do Deus vivo, que não tem nome, que não tem placa, que não tem endereço. Hoje nós estamos reunindo nesse endereço, mas não necessariamente. Olha, ele está dizendo que é lugar de acolhimento, é lugar de segurança.
Ele está dizendo, eu prefiro estar na casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. É melhor um dia aqui do que 1000 dias lá fora, porque felizes são os que habitam na tua casa, esses te louvam perpetuamente. Ele fala, bem-aventurado aquele cuja força está em ti. Esse, irmãos, é o testemunho do salmista. E ele vai dizer no versículo 11, porque o Senhor Deus, quem é Deus? O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor Deus dá graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Deus é digno de ser adorado por quem é e exaltado pelo que Ele faz. Repete comigo, adorado por quem é e exaltado pelo que Ele faz. Quem Deus é? Ele é sol e escudo. O que Ele faz? Dá graça e dá glória. Diga, dá graça e dá glória. Ele, irmãos, Ele é só o escudo, Ele é a fonte de todo o bem, Ele é a fonte de toda a vida, é Ele que ilumina os nossos passos, é Ele que aquece o nosso coração, é Ele que nos sustenta. Assim como o Sol, o planeta Sol está para o planeta Terra, assim também o Senhor está para nós, na medida certa, nos aquecendo. Se o sol se afastar um pouquinho, nós congelamos. Se o sol se aproximar um pouquinho, nós morremos todos queimados. Nós necessitamos do sol. Nós não sobreviveríamos se não houvesse um sol. Nós não sobrevivemos sem o Senhor. E Ele é digno de ser adorado. Ele é o sol da nossa justiça. Ele é a estrela da manhã. Ele é o que há de mais importante na nossa vida. O Senhor Deus, Ele é sol, mas Ele também é escudo. Ele é escudo, Ele é a tua defesa contra todo o mal. Ele protege a tua vida, Ele protege a tua alma, Ele protege a tua casa, Ele protege os teus passos, Ele é o teu escudo. Contra os dardos inflamados do maligno, Ele é o teu escudo, Ele é a proteção, Ele é o refúgio, Ele é o castelo forte, meus irmãos, Ele é o nosso esconderijo, Ele, o Senhor, é o nosso guarda. E não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Portanto, Ele é digno de ser adorado por quem Ele é. Meus irmãos, por isso diz o salmista, quando ele diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque ele sabia quem Deus era. Os nossos temores, as nossas fobias, demasiadas, elas são frutos do nosso desconhecimento de quem Deus é. A nossa insegurança, ela é fruto do desconhecimento de quem Deus é. Os discípulos, quando no barco, esse no lago de Genezaré, que volta e meia açoitado por ventos, eles foram acometidos de um vento que não vinham há muito. E eles se desesperaram dizendo, Senhor, nós vamos morrer. Eles não conheciam. Jesus, irmãos, deitado na proa do barco, se levanta e diz, homens de pequena fé. Homens que não creem no que eu sou, homens que não sabem o que eu sou. E, com a palavra, ele disse, mar, aquieta-te. Vento, cessa. E o texto termina, olha como é que o texto termina. Ele estava apavorado, diga amém. Eles pensavam que eu ia morrer, diga amém. Porque não conheciam Jesus. E o texto termina dizendo assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode repetir isso? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não conheciam. Apavorados, porque não conheciam. Temerosos, porque não conheciam. Maria e Marta estavam de luto, porque não conheciam. A proposta do salmista é de testemunhar o mesmo Deus que eu e você servimos. É o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É um ungido que é o nosso Cristo Jesus, que por nós morreu na cruz do Calvário. Você precisa conhecê-lo. E ao conhecê-lo, sua vida vai mudar. E ao conhecê-lo, sua vida vai melhorar. E ao conhecê-lo, a cura chega para você. E ao conhecê-lo, a libertação chega para você. Mas Satanás, meus irmãos, há uma luta contra os membros dessa igreja, contra os membros daquela igreja, contra os membros do corpo de Cristo dessa geração, para que não conheçam o Senhor. Para que não conheçam o Senhor. E vivam ainda em mendigância, em pobreza, em miséria espiritual, emocional, intelectual. É uma miséria, é uma pobreza muito grande. Discutimos por coisas frívolas, nos assustamos com qualquer coisinha, nos abatemos por muito pouco. Não que eu esteja desmerecendo a sua dor e nem a sua luta. Esse ano eu já me abati aí algumas vezes, mas porque nós, nesse momento, irmãos, nós somos tomados pela nossa ignorância
e não vivemos o conhecimento que temos de Deus, ou não temos o conhecimento que deveríamos ter de Deus, e por isso essas lutas que para nós são grandes, mas diante desse Deus poderoso, e quando você conhece a grandeza dele, aí você vai orar como salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e teu cajado me consolam. E quando os inimigos se levantam, você preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você conhece esse Deus? Existe, não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de experiência, é empírico. Você precisa conhecer isso. Ele é sol e ele é escudo. Eu não sei o quanto, né, você precisa de proteção, mas ele é. Agora, ele não é somente adorado por quem é, ele é exaltado pelo que ele faz, pelo que ele dá. O que ele dá? Repete comigo: graça e glória. Graça e glória. Na graça a gente recebe bênçãos terrenas. Na glória, bênçãos celestiais. Na graça, bênçãos temporais. Na glória, bênçãos eternas. Na graça, meus irmãos, ele age aqui. Na glória, é no além. Olha, na graça nós temos o sorriso de Deus. Na glória, nós temos o brilho da sua face. Porque se Deus derramar, ele dá, primeiro tem que ser graça. Inclusive a ordem é sempre assim. Tanto o apóstolo Paulo, nas suas doxologias, nas suas saudações, ele diz graça e paz. Paz e graça e paz. Primeiro é a bênção merecida, depois a bênção. Então, primeiro vem a graça. Então, Deus nos trata com graça. A graça é a glória na sua infância, ao passo que a glória é a graça em seu estado final. Ele começa a tratar você com graça, mas ele não vai só dar graça, não é só bênçãos que você não merece, mas ele vai te dar glória. Ele dá graça e ele dá glória. Ele dá graça e ele dá glória. A graça e glória iniciada. Já a glória é a graça consumada. No fim, irmãos, graça é o grau inferior da glória. E glória é o grau mais alto da graça. Então, você não tem ideia. Fala para o teu vizinho. Você não tem ideia do que Deus preparou para você. Agora, preste atenção, pelo amor de Deus, e aprenda isso de uma vez por todas. O que Deus tem para você, você recebe na medida que você o conhece. Fala para o teu vizinho, só recebe na medida que você o conhece. Ô pastor, estou orando há tanto tempo para Deus me dar. Você tem que orar para você conhecê-lo mais. Eu fiz um gabinete com uma pessoa em outro lugar, em outra igreja, em outra circunstância. Essa pessoa estava muito angustiada e deprimida. Porque ela tinha um projeto, na verdade ela contou a história, né? Ela tinha um projeto e esse projeto não deu certo e ela ficou muito abatida, inclusive deprimida. Porque ela depositou todas as suas esperanças. Preste atenção que essa história é boa, foi uma inspiração que Deus me deu para dar uma resposta a uma pessoa que estava deprimida. E ela depositou toda a sua esperança naquele projeto. Toda a sua esperança. Ela estava numa expectativa fora do comum. Sabe, a pessoa lançar todas as fichas naquele projeto? Ela lançou. E ela foi. O projeto deu errado. Ela caiu e se abateu profundamente. Profundamente. Largamente se abateu. E Deus, e a pessoa falando, e eu dizendo: Senhor, me dá uma palavra. Me revela o que está acontecendo. Me usa com o dom. E eu disse assim para ela: eu sei qual foi o seu problema. Na verdade, você pecou contra Deus. Você errou profundamente em colocar todas as suas expectativas naquilo que você foi alcançar lá. Porque a maior necessidade da sua vida não é realizar aquele projeto, e nem outro maior. A maior necessidade da sua vida é caminhar na presença de Deus. Você jogou toda a sua expectativa lá e você ignorou que você deveria estar caminhando na presença da pessoa mais maravilhosa, mais doce, mais santa, mais condescendente, mais humilde, mais perdoadora, mais graciosa da face da terra. Você esqueceu disso. Por isso você está assim. Você pecou contra Deus. Porque eu tenho uma frase, eu tenho uma outra Bíblia que eu anotava a frase, né? E tem uma frase que alguém disse, eu anotei. Felicidade
não é um lugar onde se chega. Felicidade é o jeito que se vai. Felicidade não é um lugar não é uma coisa que você vai realizar. Felicidade é se você está indo na companhia de Jesus. A felicidade não está lá, a felicidade está na companhia. Tem um filme antigo, que eu já comentei com os irmãos aqui, acho que não existe mais. O nome do filme é mais ou menos assim, A Joia do Nilo. O pessoal ia procurando contratar como é que é o nome disso? Um guia. Contratar um guia, e o guia ia levar eles a um tesouro. E o filme todo, 2 horas de filme, levando aquela turma, acontece uma opção de coisa, tudo mais. E quando chega lá, no mapa, levando eles para um determinado lugar, e não tinha tesouro nenhum. Aí o guia disse assim, vocês estavam procurando o quê? A gente está procurando a joia do Nilo. Ele disse assim, eu sou a joia do Nilo. A joia do Nilo sou eu. Então, você está procurando o que aonde? Porque se você está procurando felicidade, Jesus é felicidade. Se você está procurando bem-estar, Jesus é o bem-estar. Se você está procurando sucesso, Jesus é o sucesso. Se você está procurando uma grande experiência que enche o teu coração e transborde o seu ser completamente, Jesus é essa pessoa. Não é nada que você vai ter, conseguir, realizar, conquistar ou chegar. Não é onde se chega, é com quem você está indo. Diga amém por isso. Por isso, ele é só o escudo. Ele dá graça e glória. E aí, irmãos, ele vai dizer também, ele vai dizer também, além do versículo de número 11, verso 11, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor Deus dá graça e glória. E o que ele diz? Nenhum bem sonega aos que andam o quê? Aos que andam retamente. Eu já pensei muito em andar retamente, seja, poxa, minha vida moral, tem que andar certinho, tem que fazer e tudo mais. Mas sabe, irmãos, eu hoje, um pouco menos imaturo, mas andar retamente é andar com Deus, para Deus, por meio de Deus. Porque falhas todos nós vamos cometer, deslizes também. Andar retamente é andar na direção de Deus. A Bíblia diz que muitos homens andaram com Deus. Muitos homens andaram com Deus. E alguns foram até tomados para si. E a Bíblia fala que fulano andou com Deus, Betano andou com Deus. E foram pecadores falhos e Deus abençoou e os honrou também. O autor dos Hebreus nos convida a olhar firmemente para o autor e consumador da fé. E nós trilharmos essa caminhada. Portanto, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor Deus dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam com Ele, para Ele e por meio dEle. Você pode repetir? Com Ele, por Ele e por meio dEle. É assim que a gente anda direito. Se você não está andando com Ele, por meio dEle, você está andando errado. Está andando torto. Você está andando do teu jeito, da tua maneira. E ele termina, meus irmãos, ele termina no versículo 12 dizendo, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A felicidade está diretamente ligada à confiança em Deus. Mas como confiar em quem nós não conhecemos? O salmista diz assim, eu e qualquer um como eu, somos as pessoas mais felizes porque confiamos em ti. Mas ele confia porque ele conhece. Você consegue confiar em alguém que você não conhece? Sim ou não? Não. Talvez você até queira ter confiança em Deus, mas você não conhece a Deus. Então, por meio do Espírito, que aponta para Ele, revela a Ele, por meio da palavra, você pode conhecê-lo, por meio da comunhão e por meio do seu corpo. Você pode conhecer o Senhor. Portanto, irmãos, Ele é um Deus que ouve as orações. Quem é esse Deus? Ele é um Deus que ouve as nossas orações. É aquele que ouve a todo-poderoso e fiel aliança que fez. E hoje nós vamos celebrar essa aliança. Ele é mais desejado que tudo e todos. É a maior necessidade da nossa alma. Ele é o Deus que protege e vigia. Ele é só o escudo. Ele é o Deus que dá graça e glória, perdoa, restaura e te dá a eternidade. Esse negócio de graça e glória, óbvia e claramente, isso está apontando para o Evangelho, isso está apontando para a vida eterna. Graça
enquanto aqui, perdoando os nossos pecados, e a glória, como disse Paulo, escrevendo na 2 Coríntios, capítulo 5, onde nós vamos receber um corpo glorificado, revestido de incorruptibilidade, um corpo que vai ser tomado de imortalidade, e um corpo celestial, não feito por mãos humanas, mas é um corpo divino. Ele vai nos dar a glória, ele vai nos revestir de glória. Irmãos, o que Deus preparou para nós, não podemos imaginar, não podemos conjecturar tudo aquilo que Ele separou para nós. Mas o que me chama a atenção nesse salmo, meus irmãos, é que esse homem conhecia Deus. Agora eu entendo o porquê do desânimo de alguns de vocês. Agora eu entendo o porquê do descaso de alguns cristãos. Agora eu entendo da distância que alguns permanecem e teimam em estar. Agora eu entendo porque alguns de nós, de vós, não mergulham nos braços de Deus. Agora eu sei, e me renova a paciência como pastor, porque que alguns não se dão como poderiam, não se entregam, não louvam, não adoram, e não ofertam as suas vidas como sacrifício de louvor santo e agradável, que é uma vida que cultua Ele 24 horas por dia. Agora eu sei. Isso me consola, mas isso também me entristece. Porque quem vive abaixo disso, abaixo das perspectivas do salmista no Salmo 84, seja Davi, seja os filhos de Coré, porque não conhece a Deus. Porque não conhece a Deus. Quem não se levanta todo dia e pula da cama grato, e a primeira coisa que se lembra é Deus, porque não conhece a Deus. Os amedrontados, que vivem amedrontados, não conhecem a Deus. Os que sucumbem aos ataques desse mundo, aos que estão cedendo terreno para o diabo, dizendo que não pode, não conhece o Deus que tem. Ele é o seu escudo. Aos que estão, irmãos, sendo congelados pela frieza espiritual que varre essa nação, não conhece a Deus. Então hoje de manhã eu estava orando, dificilmente eu oro por mim, mas hoje de manhã eu orei: Senhor, quero gastar o resto da minha vida ensinando o Evangelho. Ensinando como é o teu rosto. Ensinando como as tuas mãos foram pregadas ali. Ensinando o que o Senhor fez por nós e transferiu para nós. Eu quero morrer, quero gastar o resto da minha vida ensinando o Evangelho. Agora, irmãos, olhe para o Salmo 84. E agora vamos fazer uma releitura, dizendo, na perspectiva de se nós conhecemos a Deus como esse homem conhece. Porque são conjecturas apaixonadas que ele tem aqui. Esse homem conhece a Deus, de maneira que talvez eu ou você não conheçamos. E essa alegria e certeza de felicidade que invade o coração dele, que concede a ele uma tenacidade invejável, diante inclusive dos desertos da vida. Ele passa por deserto na caminhada até os tabernáculos, atos do Senhor. Essa convicção de que somente na presença de Deus ele encontra acolhida, não somente para os seus, não somente para si, mas também para os seus descendentes. Quando ele fala dos filhotes, e ele vai dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Abra sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Felizes os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido,
faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Yahvé Adonai, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso. E contempla o rosto do Senhor Jesus. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e é escudo. O Senhor Deus dá graça e dá glória. Não poupa nada, nenhum bem sonega aos que andam retamente. E ele desabafa num transbordamento apaixonado, dizendo: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Pastor, se Deus mandasse você dizer uma frase e Deus dissesse assim: se você errar, eu vou punir você severamente. Mas não vou punir só você, não. Eu vou punir tua mulher. Não vou punir sua mulher, não. Eu vou punir tuas filhas. Mas eu vou punir também tua neta. Eu vou punir você se você falar errado. E a frase que eu diria para você, meu irmão: gaste a vida, invista na vida. Mobilize seu tempo, seus recursos, seu dinheiro, sua família, seu lugar de trabalho, sua casa, em prosseguir, em conhecer o Senhor. A solução para a maciça maioria dos problemas que nós todos vivemos aqui é conhecer mais o Senhor. É conhecer mais o Senhor. O apóstolo Paulo, nos idos de Atos, capítulos 27 e 28, conhecendo ele o Senhor, e ainda que o capitão do navio estivesse desesperado e todos atônitos, ele disse: o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que eu conheço teve comigo. Pode ficar tranquilo, ninguém vai morrer não. 276 pessoas, ninguém vai morrer não, fica tranquilo, Deus falou comigo. Meus irmãos, será que você consegue se levantar na tempestade da sua casa e dizer: gente, peraí, eu conheço Deus? E vocês podem ficar tranquilos, porque nessa situação, Deus age assim e age assado. Para falar isso, você tem que conhecer muito. Você tem que conhecer muito. Uma vez, eu já contei para os irmãos, né? Uma vez, intimidade de casa, coisa de casal, né? Uma pessoa disse assim: eu vou fazer uma cirurgia e eu estou com medo de contar, de pedir oração para o pastor, porque ele vai perguntar aonde é a cirurgia, eu não quero falar. Falou para a Alcione. A Alcione me conhece, ela disse assim: você pode ir lá falar com ele? Ele não vai perguntar. Tem certeza? Tenho certeza. Ela afirmou, porque ela me conhece. Sua esposa afirma coisas de você, porque ela te conhece. Você precisa afirmar coisas de Deus, se você o conhece. Afirmar para a sua vida e afirmar para as pessoas que podem ouvir você quem é o Deus a quem você serve, que te criou e que você adora. O salmista trouxe a sua contribuição. Salmo 84. Se foi Davi ou a descendência dos filhos de Coré, não sei. Mas ele trouxe a contribuição. Que você traga a sua. Para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida dessa igreja aqui, em o nome de Jesus. Amém, irmãos?